Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 9, verso 1 ao 17, diz assim: Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos, dizendo-lhes: Não levem nada para o caminho, nem bordão, nem sacola, nem pão, nem dinheiro. Vocês também não devem ter 2 túnicas. Na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até saírem daquele lugar. E onde quer que não receberem vocês, ao saírem daquela cidade, sacudam o pó dos pés em testemunho contra eles. Então eles saíram, percorreram todas as aldeias, anunciando o Evangelho e fazendo curas por toda parte. Ora, o tetrarca Herodes soube de tudo o que se passava e ficou perplexo, porque alguns diziam: João ressuscitou dentre os mortos. Outros diziam: Elias apareceu. E ainda outros diziam: um dos antigos profetas ressuscitou e está entre nós. Herodes, porém, dizia: Eu mandei decapitar João. Quem então é este a respeito do qual tenho ouvido tais coisas? E Herodes se esforçava para ver Jesus. Ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo quanto tinham feito. Ele, levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões souberam disso e seguiram a Jesus e os 12. Acolhendo-as, Jesus falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia estava chegando ao fim. Então os 12 se aproximaram de Jesus e disseram: Despede a multidão, para que, indo às aldeias e campos ao nosso redor, se hospedem e encontrem alimento, pois aqui estamos em lugar deserto. Jesus, porém, lhes disse: Dê vocês mesmos de comer a eles. Os discípulos então responderam: Nós não temos mais que 5 pães e 2 peixes, a não ser que nós mesmos vamos e compremos comida para todo este povo. Porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então Jesus disse aos discípulos: Façam com que a multidão se assente em pequenos grupos de 50 pessoas. Eles assim atenderam e fizeram com que todos eles se assentassem. E Jesus, pegando nas suas mãos os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para os céus, os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram foram recolhidos 12 cestos cheios. Esta é a palavra do Senhor. Vamos agradecer a Deus pela leitura com mais uma oração. Muito obrigado, Senhor, pela sua palavra. Só de lermos a revelação do Senhor, a própria Escritura Sagrada, que não contém a revelação, mas é a própria revelação, nós já somos edificados, nosso coração já é alimentado, e nós cremos no poder da sua palavra. Sua palavra é poderosa para fazer com que os mortos ressuscitem. Sua palavra é poderosa, como nós já vimos até aqui. Através da sua palavra, o Senhor cura os enfermos. Através da sua palavra, o Senhor faz com que corações duros sejam amolecidos. O Senhor faz com que homens nasçam de novo do céu. Nós cremos nisso, e nessa manhã nós esperamos que o seu poder opere através da sua palavra. Não temos confiança nenhuma na carne, nem no pregador, nem em nós que ouvimos. Confiamos somente no Senhor, na sua palavra, no seu Espírito, no seu Filho, que é a palavra encarnada. Dependemos de ti. Por favor, nos socorra, nos dá o seu auxílio, vem em nosso favor para a sua glória, para a nossa alegria. Em nome de Cristo oramos. Amém. Meus irmãos, essa é uma passagem muito interessante, porque este milagre que nós acabamos de ler, da primeira multiplicação de pães e peixes, este é o único milagre que é repetido fora a ressurreição, também um milagre. É o único milagre que é repetido em todos os 4 evangelhos. Você não vai encontrar nenhum outro milagre que está nos 4 evangelhos
fora este primeiro milagre da multiplicação dos pães e peixes. Então ele é um milagre importante para os evangelistas, seja para Mateus, Marcos, Lucas e João. Este é um milagre que eles fazem questão de escrever em todos os 4 evangelhos. Todos eles estão relatando este milagre. Quando nós lemos os evangelhos, por exemplo, nós vemos que uns escolhem relatar alguns escritos, alguns escolhem relatar alguns milagres, mas todos eles escolhem relatar esse milagre de Jesus. E é muito interessante porque esse milagre faz essa divisão do ministério de Jesus na Galileia. Então até aqui, como nós lemos, a partir do capítulo 4 de Lucas, Jesus ele inicia o seu ministério na Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, curando as pessoas, libertando os endemoniados. Mas após esse milagre, Jesus faz uma divisão no seu ministério. Ele sai da Galileia e começa então a partir em direção a Jerusalém, propositadamente, como nós vamos ver no sermão de semana que vem, que é a grande mensagem de Cristo, a mensagem do Messias que há de padecer, como nós lemos no início do culto. Então esse milagre nós podemos dizer que ele basicamente coroa, ele é o auge do ministério de Cristo na Galileia. Ele é importantíssimo. E eu me peguei pensando tantas vezes que eu já li esse texto, imagino que vocês também, tantas pregações que já foram pregadas nesse texto, e geralmente nós ouvimos coisas similares. Por exemplo, esse texto é utilizado para falar de evangelização, e de fato nós vemos aqui evangelização. De fato nós vemos do verso 1 ao 6 que Jesus envia os 12 para pregar o reino de Deus e efetuar milagres, curas, ressurreições, como nós vemos em Mateus 10, por exemplo, é o mesmo correlato. Então de fato nós temos evangelização, e não apenas dos 12, mas do próprio Jesus. Quando os 12 voltam e com eles toda aquela multidão, o próprio Jesus acolhe essa multidão e o texto diz que ele anuncia o reino de Deus para aquelas pessoas. Verso 11, ele lhes falava a respeito do reino de Deus e também socorria os que tinham necessidade de cura. Então de fato esse texto nos ensina sobre evangelização. Uma outra coisa que esse texto nos ensina é que pregar o evangelho é a coisa mais importante que os apóstolos devem fazer, mas não apenas isso. Os apóstolos aqui são chamados por Jesus para alimentar aquela multidão. E muitos pastores, por exemplo, vão utilizar esse texto para ensinar que a igreja de Cristo não deve ser uma igreja que apenas prega as boas novas, mas que também faz obra social. E de fato, de alguma medida, nós podemos identificar aqui que Jesus está preocupado não apenas com o alimento espiritual da multidão, mas com o alimento físico. A multidão está padecendo fome ali, ouvindo as palavras de Jesus, e eles carecem de alguma assistência. E é por isso que a igreja de Cristo, ao longo da história, prioriza a pregação do evangelho, mas ela também não deixa de ter esse cuidado com o aspecto social das pessoas. Nós lemos isso em Atos, por exemplo. Em várias passagens, a multidão vendia os seus terrenos, vendia suas propriedades para dividir com todo o povo, para que nenhum deles padecesse necessidades. Então basicamente na igreja de Cristo não existiam pobres, mas não é que a igreja de Cristo era só de ricos, era que os pobres eram cuidados pela igreja, e as ofertas, os dízimos, seja lá como você queira chamar isso, eram destinados para o serviço da comunidade. Nós vemos isso nesse texto, de fato. Nós vemos aqui essa obra social sendo operada pelos discípulos. Mas a grande questão é: por que este milagre é utilizado de forma tão vital para fazer a divisão entre o ministério de Jesus na Galileia e o ministério de Jesus em Jerusalém? Por que este milagre é escolhido? Por que não outro? Será que o foco de Lucas, de Mateus, de Marcos e João é ensinar sobre evangelização? Eu não penso que é. Eu penso que a evangelização é apenas uma parte desse texto. De fato, eles vão ensinar propriamente sobre evangelização no final dos evangelhos. Você pode lembrar, por exemplo, de Mateus 28, onde Mateus escreve a grande comissão. Ali, de fato, a mensagem de Jesus é especificamente evangelização, o ide ou o indo.
indo, ensinai as pessoas, façam discípulos. Ali de fato não há como nós questionarmos se o texto está ensinando ou não sobre evangelização. Então eu não penso que esse texto aqui está querendo nos ensinar. Lucas não pegou a sua pena e escreveu este capítulo para nos ensinar sobre evangelização, ainda que nós possamos aprender muitas coisas aqui sobre isso. Também não penso que o texto está ensinando especificamente sobre obra social, ou sobre a igreja ser uma ONG, ou a igreja encher a pança dos pobres, ajudar as pessoas com comida. Isso é importante, mas eu não penso que Lucas dedicou este capítulo, pegou a sua pena para ensinar a igreja sobre obra social. Então, este é um exercício pastoral muito interessante, eu sou muito desafiado por isso. Eu espero que à medida que você lê a sua Bíblia, você também seja desafiado ao ponto de tentar entender por que é que esse texto está presente aqui. E é isso que nós temos feito na escola da Bíblia, por exemplo, com o Antigo Testamento. Nós estamos lendo e explicando o livro de Reis para entender qual a importância do livro de Reis. Se ele não é importante, nós poderíamos tirar o livro de Reis da Bíblia e a Bíblia continuaria fazendo sentido? Nós sabemos que não. E será que se nós tirássemos esse milagre da multiplicação dos pães e peixes do relato não de Lucas, mas de todos os evangelistas, o ministério de Jesus faria sentido? Eu penso que não, e é por isso que os evangelistas escolheram, todos eles, escrever este milagre na mesma sequência. Nós vemos, períodos atrás, Jesus está utilizando a sua autoridade para expulsar os demônios, para curar os enfermos, para cuidar da natureza. Nós vemos ali a criação, a tempestade governada por Jesus, e todos os evangelistas vão fazer basicamente essa sequência. E sempre depois do milagre do pães e peixes, nós vemos a confissão de Pedro. Nós vemos essa importância que é dada ao ministério de Cristo, a sua morte e futuramente a sua ressurreição. Então, por que esse texto está aqui, irmãos? Porque é que Lucas e os evangelistas escolhem o milagre na multiplicação dos pães e peixes para falar sobre Jesus. Qual é o ponto de ligação que une os versos 1 a 6, que é o envio dos 12, com os versos de número 10 até o 17, que é o relato da multiplicação dos pães e peixes? O que é que está unindo esses dois textos, que aparentemente não tem ligação nenhuma? Jesus envia os 12 para pregar e curar as pessoas, e depois ele está multiplicando pães e peixes. O que é que faz esses textos se unirem? O que é que Lucas está querendo nos ensinar? O ponto principal do sermão, que é basicamente o ponto principal do texto, é isso que o pregador deve sempre buscar, entender o que é que Lucas quer ensinar para o seu povo que está lendo esse texto, e nós não devemos fugir disso. Nós cremos que isso é suficiente. Eu penso que este relato não está preocupado com a multidão, esse relato está preocupado com os discípulos. A multiplicação dos pães e peixes não é um milagre feito por Jesus com foco na multidão. O milagre da multiplicação dos pães e peixes é um milagre com foco nos apóstolos, nos discípulos. E é exatamente isso que nós vemos no começo do capítulo. Ele começa falando dos 12. Os 12 foram enviados. Os 12 receberam poder e autoridade sobre os demônios para curar a doença. Os 12 foram enviados para pregar o reino de Deus. Os 12 receberam instruções específicas de Jesus. Vocês não devem levar nada para o caminho, nem bordão para afastar os animais selvagens, nem sacola, nem pão, nem dinheiro. Vocês não devem nem ter 2 túnicas para se proteger do frio. Quando vocês entrarem numa casa, vocês devem ficar ali até vocês saírem. Quando não receberem vocês, sacudam os vossos vestidos para fazer pó no chão como sinal de juízo para aquele local. E é isso que os apóstolos fizeram no verso 6. Eles percorreram todas aquelas aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Isso foi a tal ponto, a fama dos 12 percorreu por toda a região, que o verso 7 nos diz que o rei da época, o tetrarca Herodes, ficou sabendo de tudo isso que estava se passando, e ele ficou perplexo.
porque alguns diziam: João ressuscitou dentre os mortos, outros diziam: Elias apareceu, e ainda outros que um dos antigos profetas havia ressuscitado. Herodes, porém, disse: não é possível, porque eu mandei decapitar João. Se nós lermos, por exemplo, o relato de Marcos, logo anteriormente ao relato da multiplicação dos pães e peixes, nós temos o relato da morte de João Batista, aquele relato que nós conhecemos bem, em que João tem a sua cabeça decepada e entregue numa bandeja. Jesus está diante aqui deste milagre logo após que ele recebe a notícia da morte do seu primo João. O texto diz em Marcos que ao ouvir a notícia da morte de João, Jesus se retira triste para um barquinho e vai para o meio de um deserto. E é aqui que nós nos encontramos com Jesus. Mas a questão é, os discípulos saíram para pregar o evangelho, curar doenças, expulsar os demônios, e a fama não caiu sobre eles, caiu sobre Jesus. Quando Herodes ouve essas coisas, eles estão perguntando não quem são esses 12, mas quem é este homem que está dando autoridade para essas pessoas fazerem isso. Eles não perguntam quem é Pedro, quem é João, quem é Tiago, eles perguntam quem é esse Jesus. Será que é João Batista? Será que é Elias? Será que é algum outro dos profetas que ressuscitou? O verso 10 então nos diz que eles voltam, os 12 retornam até Jesus, e o texto nos dá a entender que eles estão muito felizes quando eles retornam. Eles relatam a Jesus tudo quanto eles tinham feito. Eles contam como eles pregaram, e eu fico imaginando aqui, dizendo: Pedro se levantou, ele pregou esse sermão aqui, Deus deu autoridade para ele na hora, e o endemoniado ali caiu no chão, ele já expulsou aquele demônio, ou ele performou vários milagres, pessoas que estavam coxos, cegos, leprosos, e nós curamos as pessoas. Realmente o reino de Deus está avançando. Jesus olha para aqueles 12, e o texto diz no verso número 10 que Jesus leva-os consigo, e a ideia no texto aqui é que Jesus pega eles pela mão, leva eles para um lugar deserto, afastado, chamado de Betsaida. Quando nós lemos, por exemplo, este relato nos outros evangelistas, especialmente quando nós pensamos no Evangelho de Marcos, nós lemos que Jesus olha para os 12 e intencionalmente leva os 12 para descansar na região de Betsaida. Então a imagem que temos diante de nós é a seguinte: de 12 homens enviados por Jesus para pregar o reino, fazer curas, milagres, expulsar os demônios. Quando eles voltam felizes da vida, contando os milagres e todas as maravilhas que Deus havia operado através deles para todas as aldeias ao redor. Jesus olha para aqueles 12 e ele vê que eles estão cansados. Ele leva aqueles 12 discípulos para um deserto na região de Betsaida, com o propósito específico de descansar. Vamos lá descansar em Betsaida. Jesus leva os pastores para um retiro, para férias, ainda que seja de um dia só. É o dia que eles vão retirar para descansar depois de tanto trabalho. O texto de Marcos, por exemplo, vai nos dizer que Jesus faz isso porque muitos dos 12 iam e vinham e não tinham tempo nem para comer. Porque Jesus mesmo disse: quando vocês forem, não levem pão, não levem sacola, não levem bordão, nem se preparem para o frio. O foco de vocês estão nas pessoas que necessitam ouvir o Evangelho. Vocês não devem pensar em vocês mesmos, mas nessas pessoas que precisam ser alcançadas. Quando eles voltam, eles cumpriram a missão. Jesus olha com satisfação para eles e diz: agora eu vou levar vocês para descansar. Vamos a um lugar que eu gosto de descansar, o deserto. Vamos para o deserto de Betsaida. E os discípulos estão lá descansando. Mas o problema é que quando uma igreja começa a pregar o Evangelho de forma fiel, e as pessoas começam a ser libertas, transformadas, a fama começa a espalhar. As pessoas de repente começam a aparecer. E o texto nos diz, a partir do verso 11 de Lucas 9, que as multidões souberam disso e seguiram os 12 e Jesus. O que Jesus faz? Jesus acolhe essa multidão. Jesus começa a fazer exatamente aquilo que ele havia ordenado aos discípulos para fazer.
Jesus começou a pregar-lhes a respeito do reino de Deus e ele socorria todos os que tinham necessidade de cura. O texto que nós lemos adiante vai dizer que essa multidão era composta de 5.000 homens. Como nós já estamos um pouco craques nisso, né? Inclusive, alguns irmãos na reunião de homens já estão mais habituados com isso. A contagem na época dos apóstolos, não por um quesito machista, era feita apenas de homens. Então eram 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Então nós podemos talvez dizer aí que pelo menos uma mulher para cada judeu naquela época. Então já são 10.000 pessoas. E os judeus são pessoas que fazem muitos filhos, né? Então imagine quantas pessoas estavam ali, talvez 15.000 pessoas naquele deserto. E o texto diz que essa multidão estava seguindo os discípulos. E Jesus olha para aquela multidão. Segundo o relato de Mateus, é dito que Jesus olha para aquela multidão e ele tem compaixão daquela multidão. O texto de Mateus diz que Jesus olha para a multidão e ele enxerga aquela multidão como se fossem ovelhas sem pastor, e ele é o bom pastor. O texto de Mateus diz que ele teve compaixão, mas o texto de Marcos vai dizer que ele teve uma compaixão íntima daquela multidão. Ele foi movido por amor, olhando aquela multidão. Ele não se preocupou com a morte de João, onde ele se afastou para o deserto para ter um luto da morte do seu primo. Ele não se preocupou com os discípulos que estavam cansados. Ele falou: existe uma multidão e ela precisa ser cuidada, então vamos pregar e vamos cuidar dessas pessoas. 15.000 pessoas pregando ao ar livre e expulsando demônios, curando os enfermos. Esse é o nosso Jesus, um Jesus que olha para as multidões com compaixão. E não importa se essa multidão está composta de crentes ou não crentes, Jesus ele cura crentes e não crentes. Jesus prega o evangelho para crentes e para não crentes. Ele não faz acepção de pessoas nesse sentido, assim como nós somos ensinados ao longo da Escritura. Jesus está então fazendo exatamente aquilo que ele havia ordenado para os seus discípulos: pregar e curar. Nós estamos diante aqui da primeira cruzada evangelística dos escritos dos evangelhos, e é importante nós pensarmos um pouco sobre evangelismo. Nós vamos ver algumas aplicações ao final, mas eu acho que cabe muito bem uma pequena frase. Eu espero que essa frase seja bem direta para o seu coração quando a gente pensa sobre missões, evangelismo, enfim. Essa frase é do pastor John Piper e ele diz o seguinte: quando se trata de missões ou de evangelização, existem 3 tipos de pessoas: os enviadores, aqueles que enviam pessoas, Jesus; os enviados, os 12, os discípulos; e os desobedientes. 3 tipos de pessoas: os que enviam, os que vão e os que ficam desobedientemente. Nós vemos os apóstolos obedientes ao chamado de Jesus, e o próprio Jesus não delegou a missão de evangelizar para os apóstolos e ele fica sentado só esperando as coisas acontecerem. Ele está pregando junto com os discípulos. Quando nós lemos, por exemplo, o relato da grande comissão em Mateus, é dito que o próprio Jesus cooperava com os discípulos ao pregar e ir fazer discípulos. Então basicamente nós entendemos na Escritura que nós somos enviados por Jesus, mas o próprio Jesus vai conosco, e Ele está performando os milagres, as curas, como um sinal do seu testemunho, do seu evangelho. Então eles vão. E eu não quero me deter muito a esse tema, porque, como eu disse para vocês, eu não acredito que esse é o foco desse texto, mas nós não podemos nos esquivar aqui dessas partes do texto que falam sobre missões, evangelização, pregação do evangelho. A grande questão, como eu disse para vocês, está na relação dos discípulos com Jesus e não da multidão. A multidão é apenas o cenário onde as coisas estão acontecendo. Nós lemos, por exemplo, Êxodo capítulo 16, um texto onde é o principal texto do Antigo Testamento, onde nos mostra que Deus é o grande provedor do seu povo no deserto. Aquele povo está sem comer no deserto,
E aquele povo é um povo que murmura diante de Deus, dizendo: o Senhor nos tirou do Egito para morrer no deserto. Quem dera nós tivéssemos morrido no Egito, tendo panelas de carne ao nosso redor. Deus é aquele que provê, mesmo para um povo que murmura, para um povo infiel, um povo incrédulo, um povo idólatra. Deus está provendo para aquele povo. Deus é o marido de Israel. Cristo é o marido da igreja. Ele provê para a sua igreja, ele sustenta a sua igreja, ele dá o pão para a sua igreja. O texto que nós lemos diz que durante todo o período que eles caminharam no deserto, não faltou pão para eles comerem. Em alguns episódios, aliás, sobrou carne até pelos seus narizes, como nós lemos na Escritura. Nós lemos também hoje na escola da Bíblia o relato de Eliseu, quando ele multiplica aqueles 20 pães para 100 homens. E aqui, obviamente, Jesus está fazendo uma comparação muito superior do seu ministério com o de Eliseu. Elias é similar a João Batista, mas João Batista morreu. O que nos sobra não é Eliseu, é alguém muito maior do que Eliseu, que multiplica poucos pães para uma multidão muito maior do que os pães que foram multiplicados por Eliseu. Esse é o relato direto do Antigo Testamento para isso. Deus é um Deus que está provendo para o seu povo, e quando a multidão visse novamente um homem que multiplicasse pães e fizesse milagres extraordinários, eis aí o Messias de vocês, aquele a quem vocês esperavam. O que esse texto nos ensina então, em primeiro lugar, irmãos, é o amor que Jesus tem pelos seus discípulos. Jesus ama os seus discípulos. Quando eles chegaram, Jesus estava preocupado porque eles estavam cansados, e Jesus os leva para o deserto de Betsaida para descansarem. A segunda coisa que nos mostra é que Jesus está tão movido pelos seus discípulos, ao mesmo tempo que ele quer ensinar a eles algo. Nós não apenas entendemos que Jesus nos ama quando nós estamos bem, descansados, mas quando os desafios estão diante de nós. É aí que nós vamos testar que realmente Jesus nos ama. Se pelo contrário a nossa vida está muito calma, serena e tranquila, descansados, sem preocupações, sem responsabilidades, sem pessoas para que nós ajudemos, nós temos que desconfiar da nossa fé cristã. A fé cristã é uma fé onde Jesus nos ama, e a forma do amor de Jesus por nós é nos dando tarefas, nos dando atividades, responsabilidades para fazermos. Assim como ele enviou os 12 e diz: vocês não devem se preocupar com a segunda roupa do corpo, vocês não devem se preocupar com comida. Jesus não está criando aqui kamikazes. Jesus não quer que seus discípulos sejam pessoas que não se preocupam consigo mesmas, ou que não amam a si mesmas. Não é isso que Jesus está ensinando. Ele quer ensinar um amor superior para os seus discípulos. E vamos ver como é esse amor que Jesus diz para eles. O verso 12 do capítulo 9. O dia estava chegando ao fim. Então os 12 se aproximaram de Jesus e disseram: despede a multidão para que, indo às aldeias e campos ao redor, se hospedem e encontrem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Como é que Jesus ama os discípulos? Ele diz no verso 13: deem vocês mesmos de comer a eles. Irmãos, isso é absurdo. É absurdo. Sabe o que se parece esse texto? Vou dar um exemplo para ficar bem claro para você. Ontem, 7 de setembro, independência do Brasil. Imagine que nós estamos lá naquele ambiente, às margens do Ipiranga, onde Dom Pedro I, segundo diz a lenda, né? Eu amo a história do Brasil, mas nós temos que corrigir as lendas, né? Ele está no alto do seu cavalo. Quando nós lemos os registros, Dom Pedro I está montado num jumento, numa mula. Não é um cavalo imponente, não é um cavalo branco, é um jumento. E o texto diz que quando ele está nas margens do Ipiranga, o seu exército ao redor e aquela população, ele se retira para o deserto para fazer as suas necessidades, porque ele não está aguentando. Depois ele volta para o seu jumento, ele levanta o braço e proclama a independência do Brasil. Essa é a nossa bela história do nosso país. Agora imagine que naquele momento Dom Pedro I está lá, aquela multidão de pessoas. E então um dos oficiais de Dom Pedro I diz: Dom Pedro I, essa multidão está
morrendo de fome. Por que você não pede para os seus servos, para os seus soldados, para dar comida para esse povo? Porque eles estão carentes, eles estão sedentos. Irmãos, é inviável isso, é impossível. Não são apenas 5.000 homens, são mais ou menos 15.000 pessoas. Mesmo que fossem 5.000 pessoas, como é que você vai alimentar uma multidão de 5.000 pessoas? Você sabe que é 5.000 pessoas? 15.000 pessoas? Não é a multidão que estava com Eliseu, que eram 100 homens para 20 pães. Na reunião de homens é isso que a gente faz. Às vezes tem tantos homens, a gente divide ali o biscoitinho, a pipoquinha da vovozinha e todo mundo come, ninguém enche a pança, mas a gente sai ali satisfeito. É possível, mas aqui é impossível. Jesus está colocando algo absurdo diante dos discípulos. Deem vocês mesmos de comer a eles. Os discípulos respondem então: nós não temos mais que 5 pães e 2 peixes, a não ser que nós mesmos vamos e compremos comida para esse povo. Aqui eles estão sendo realistas. Senhor, ok, mas nós vamos ter que ir para as outras aldeias buscar pão e comida para 15.000 pessoas, e nós somos 12. Você nota que não passou na mente dos discípulos que aquele homem que estava diante deles, que as pessoas, quando apenas tocavam em Jesus, elas já eram curadas. Quando Jesus emitia uma palavra, os demônios corriam. Quando Jesus passava, ele ressuscitava mortos. Não passou na mente deles que, assim como Deus no Antigo Testamento fez pão cair do céu, Jesus poderia fazer o mesmo e ainda mais. Não passou. E assim como não passa na nossa, né? Nós somos discípulos há tantos anos e ainda nós não sabemos o poder que o nosso Jesus tem. Nós questionamos, nós somos incrédulos, nós murmuramos, da mesma forma que o povo no Antigo Testamento. Os discípulos, então, nós vamos ter que sair daqui e comprar, porque nós temos apenas 5 pães e 2 peixes que não dão nem para nós 12. Nós mesmos vamos ter que comprar. Verso 14 diz: e lá estava a multidão de 5.000 homens. Jesus disse aos discípulos: façam com que eles se assentem em grupos de 50. Eles atenderam e fizeram com que todos se assentassem. Verso 16: e Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que distribuíssem. Todos comeram, se fartaram, e dos pedaços que sobraram foram recolhidos 12 cestos. Sobrou ainda. Você imagina essa cena? Tente imaginar, eu não consigo imaginar isso. Jesus pega talvez uma cesta de palha ou de junco, com 5 pãezinhos ali. Lembra que é o pão sírio? Não imagine o pão francês, ok? É o pão sírio. 2 peixes. Lembre que o pão e o peixe eram o alimento básico daquelas pessoas. Hoje nós temos tanta diversidade de alimentos, mas ali, quando eles têm pães e peixes, é o alimento para eles sobreviverem. É isso que eles têm em mente. Jesus olha para os céus, ele agradece por aquele pão, por aquele peixe. E o texto não nos diz como, mas o texto apenas diz que Jesus vai passando para os 12 e eles vão passando para a multidão. Não acaba o pão. Você consegue imaginar isso? Talvez imagine Jesus com a cesta levantada para o céu, ele agradeceu, e ele vai tirando 1 pão, 2 pães, 3 pães, 4 pães, 5 pães. Aí os apóstolos: nossa, acabou agora, você tinha 5. Aí Jesus tira um 6º, tira um 7º, tira um 8º, 10, 11, 12. Aí ele tira um peixe, aí, eu quero esse peixe, corta no meio, vamos dividir. Ele tira 2 peixes, 3 peixes, 4 peixes. Irmãos, isso é incrível. Nós não podemos ler esse texto por estar tão acostumados com isso e nós olharmos para isso: mas Jesus faz isso mesmo. Não, irmãos, isso é incrível. Talvez se nós estivéssemos pessoalmente, nós poderíamos ter uma ideia ainda mais clara. Mas quando Lucas nos escreve, ele quer que nós estejamos lá.
Qual é o ponto principal então desse milagre? O que isso tem a ver com o envio dos 12? Por que essas duas passagens estão ligadas? O envio dos 12, a missão dos 12, com esse ato de Jesus multiplicar pães e peixes. É muito simples. Jesus quer ensinar aos discípulos o seguinte, e Ele quer nos ensinar hoje como igreja o seguinte: nós não somos aqueles que fazem os pães. Nós somos apenas aqueles que distribuem os pães. Eu enviei vocês para pregar o Evangelho do Reino de Deus, curar as pessoas, mas nunca caiam na ideia errada de achar que são vocês que estão fazendo essas coisas pela força do vosso braço. Não são vocês que fazem os pães. Eu sou o pão da vida. Vocês apenas distribuem os pães. Nunca pensem que vocês são os donos dos pães, que vocês são os donos da igreja, que vocês são os donos da Bíblia, que vocês são os donos da verdade. Vocês são apenas mordomos. Eles não apenas devem distribuir os pães, mas eles devem comer desses pães. Isso é uma palavra muito importante para nós pastores, que os pastores hoje são assim. Eles são vistos como os chefes de cozinha que preparam alimentos geralmente de forma rápida. E eu nunca vou esquecer alguns homens que na reunião de homens escreveram que um sermão é preparado em 30 minutos, então faz uma comidinha lá em 30 minutos, serve as pessoas e eles mesmos não comem. Eles não precisam comer, eles são heróis, eles são imbatíveis. O pastor só lê a Bíblia para preparar sermão. Lê de engano. Os discípulos são chamados por Jesus para saber de onde é que vem o poder do ministério deles. Vocês são apenas enviados, e é isso que significa apóstolos. Vocês são apenas enviados, mas sou eu que enviei vocês. A multidão está aqui sedenta. O que vocês vão fazer? Qual que é a solução que os discípulos encontram? É uma solução baseada neles. Senhor, a não ser que nós mesmos vamos lá comprar o pão, porque eles estão pensando neles. Nós somos aqueles que somos responsáveis diretos pela multidão. E Jesus diz: não, eu sou responsável, eu sou o provedor, é eu que faço o pão. Vocês são apenas os distribuidores, vocês são garçons, vocês são mordomos. Nunca confundam isso. E isso é tão importante, irmãos, porque ao longo agora do Evangelho, a partir do capítulo 9, o foco vai ficar especificamente na forma como os discípulos estão lidando com a autoridade que Jesus deu para eles. O capítulo 8, nós lemos que Jesus estava exercendo a sua autoridade sobre a tempestade, sobre as doenças, sobre as pessoas. E agora no capítulo 9, Jesus dá a autoridade dele para os discípulos. Como é que os discípulos agora vão lidar com a autoridade? Eles não sabem lidar bem. Aqui eles pensam que são eles que vão fazer algum milagre específico para dar pão para essas pessoas. Como nós lemos ainda no capítulo 9, que nós vamos chegar, eles estão no Monte da Transfiguração com Jesus. Eles descem, chega um homem que diz o seguinte para Jesus: mestre, estou aqui com meu filho endemoniado, com epilepsia, há tantos anos. O Senhor levou Pedro, Tiago e João para cima do monte, mas sobrou ainda 9 discípulos aqui embaixo. Eu levei o meu filho para eles para ver se eles conseguem fazer alguma coisa, e eles não foram capazes de expulsar esse demônio. Faça alguma coisa, Senhor. O texto está fazendo essa virada para mostrar como é que agora os discípulos estão lidando com a tarefa que Jesus está dando para eles. E Jesus está aqui ensinando os seus discípulos como é que eles devem lidar com a autoridade, com as multidões, com o ministério. Vocês são apenas aqueles que distribuem os pães, não são vocês que de fato expulsam os demônios. Não é pelo poder de vocês que os mortos vão ser ressurretos, é pelo meu poder que eu estou dando para vocês. O texto no verso 1 diz que Jesus deu-lhes poder e autoridade. Poder significa a capacidade de fazer algo, e autoridade significa o direito de fazer aquilo. E eu tenho algumas conclusões para nós como igreja.
E lembre-se que esse sermão vai ser muito importante para o restante agora do relato de Lucas e dos evangelhos, que vai focar especificamente em Jesus e os apóstolos e a missão principal de Jesus e como é que os discípulos são chamados para essa mesma missão. Jesus diz: a minha missão é morrer e padecer muito, e qualquer que quiser vir após mim também deve negar-se a si mesmo. A primeira aplicação que eu tenho é a seguinte: o ponto de partida de qualquer missão, de qualquer evangelização, de qualquer trabalho, tarefa, atividade que a igreja faz, é a casa das pessoas. Olha comigo o verso 4 do capítulo 9. Jesus diz: na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até saírem daquele lugar. Isso nos ensina, irmãos, a esquecer um pouco o mau hábito que nós temos como igreja evangélica de pensar que a nossa espiritualidade é aqui, no salão onde a gente se reúne, ou quando nós estamos juntos com os irmãos. O alvo da missão de Jesus, do Evangelho, o reino de Deus é um reino que vai de casa em casa. É assim que o reino de Deus se propaga, se espalha, de casa em casa, de pessoa para pessoa. E como é que nós lidamos com isso hoje? Como é que nós enxergamos o papel da nossa casa com relação ao reino de Deus? Os discípulos são enviados de casa em casa. Então imagine, eles chegam na aldeia, eles vão de casa em casa. Não é testemunho de Jeová, ok? Mas de casa em casa. É assim que o reino de Deus se propaga, cresce. Muito mais do que uma pregação ao ar livre para as multidões. De casa em casa. E aqui eu não preciso lembrar-lhes, maridos, esposas, filhos, das tarefas que cada um de vocês tem diante de Deus. Os apóstolos chegavam nas casas, pregavam o evangelho e eles faziam com que aquela casa fosse mais um local onde o reino de Deus estava sendo propagado. E aquelas pessoas eram novos discípulos e eles iriam fazer novos discípulos para espalhar o reino de Deus de casa em casa, de família em família, de marido para marido, de esposa para esposa, de filho para filho. O ponto de partida da missão da igreja é a casa. A missão da igreja não se restringe aqui às pregações, não se restringe àquilo que a gente faz no nosso trabalho. A nossa casa é o ponto de partida. A espiritualidade do pastor não é vista no púlpito da igreja, mas na sua casa. A espiritualidade do marido não é vista na igreja, no trabalho, em casa. Começa em casa, é a base. Senão Jesus tinha orientado eles irem para a sinagoga. Senão Jesus tinha orientado eles irem para onde as pessoas estavam trabalhando. Ele orienta eles a ir para casa. Começa na casa. Se você arrumar a casa, você vai arrumar o resto. E é isso que Paulo diz para os pastores. Se alguns pastores não sabem governar a própria casa, como é que vão governar a igreja de Deus? Segundo, o que nós somos e falamos reflete aquilo que nós professamos sobre Jesus. O que somos e o que falamos refletem para as pessoas o Jesus que nós professamos crer. Isso está no verso 7 ao verso 9. Os 12 foram enviados para pregar o evangelho do reino de Deus, e a fama não caiu sobre eles, mas sobre Jesus. Mas quem é que estava pregando? Os 12. Quem estavam expulsando os demônios? Os 12. Quem estava operando os milagres? Os 12. Mas em nenhum momento Herodes fala de Pedro, de Tiago, de João. Ele fala de Jesus. Porque a nossa vida, irmãos, para as pessoas, diz sobre o Jesus que nós queremos. Não diz sobre você. Diz muito pouco sobre você, mas diz muito sobre o Jesus que você crê, o Jesus que você professa. É por isso que nós, antes de pensarmos em salvar os outros, nós temos que estar preocupados com a nossa própria salvação. É isso que Paulo diz para Timóteo: Timóteo, se você se aplicar à leitura, à meditação, à pregação, exortar as pessoas, orar, você vai salvar tanto a si mesmo quanto aqueles que te ouvem.
Terceira aplicação: nós temos que lembrar quão abençoados nós somos por entender as doutrinas da graça e o calvinismo, por exemplo. O que é que as doutrinas da graça têm a ver com esse texto? Tem muito a ver com esse texto pelo seguinte motivo, irmãos. Nós que pregamos o Evangelho, nós temos certeza que pessoas serão salvas, porque nós temos certeza que Deus já separou os eleitos. As pessoas que não creem nas doutrinas da graça, eles vão pregar o Evangelho sem saber o que esperar. Eles não sabem, eles vão precisar convencer as pessoas, porque é assim que eles pensam. Nós já sabemos que os eleitos, quando ouvirem a palavra de Deus, eles vão ser alcançados. Eles vão clamar por pão. Eles são as ovelhas de Jesus que estão lá fora, mas ainda sem pastor. Quando nós saímos para pregar o Evangelho, nós temos confiança de que aqueles que Cristo escolheu vão ser trazidos. Nós não precisamos nos desesperar. Nós sabemos que o nosso trabalho não será vão, mas não é essa confiança que alguns outros irmãos têm, porque eles não acreditam nas doutrinas da graça. Em outras palavras, o que eu quero dizer com isso, irmãos, é que os calvinistas deveriam ser os maiores evangelistas, e é isso que nós vemos ao longo da história da igreja, mas não nos nossos dias. As igrejas reformadas e calvinistas, hoje em dia, são as igrejas que menos causam impacto na sociedade, que menos pregam o Evangelho de Deus. Se você olhar, por exemplo, a história do nosso Brasil, e as igrejas hoje que estão em ascensão, as igrejas que mais têm membros, quais são? Assembleia de Deus. Por quê? Porque as pessoas foram ensinadas a pregar o Evangelho de casa em casa. E a igreja presbiteriana, por exemplo, a igreja reformada, nós temos que falar sobre isso, era uma igreja que estava mais preocupada em arrumar a casinha e menos preocupada com as pessoas que estavam lá fora. Mas os evangelistas mais encorajados devem ser os calvinistas, porque eles sabem que eles vão pregar e Jesus vai fazer a sua obra, independente deles. Então eles são encorajados a pregar. Irmão, será que é assim que a gente pensa? Como calvinistas, se nós cremos que existem eleitos de Deus lá fora e nós não pregamos, nós não estamos preocupados com essas pessoas. São ovelhas de Jesus, são nossos irmãos que estão perdidos lá. Nós devemos ser encorajados com esse texto sobre isso, que mesmo quando nós não nos vemos capazes de dar pão para as multidões, Jesus vai aparecer, Ele vai dar o pão e vai fazer sobrar esse pão. Quarto, são 5, ok? Como sempre. Quarto, verso 14 e verso 15, Jesus diz: eis uma multidão de 5.000 homens, façam com que eles se assentem em grupos de 50. Quantos grupos então? Nós não sabemos exatamente se eram 10.000 pessoas, 15.000 pessoas. O importante desse texto, que eu gostaria de trazer essa aplicação prática, é que é necessário organização para que a missão seja feita. Isso é uma aplicação muito prática. Para que a missão que Jesus nos dá seja feita, é necessário que nós sejamos organizados. Nós não podemos simplesmente sair aí pregando de qualquer jeito. Nós precisamos saber como ir antes de ir. E é isso que a nossa igreja tem feito por muito tempo. Ainda que nós entendamos que uma das partes da nossa igreja que nós estamos sendo falhos é a evangelização, nós entendemos que nós estamos nos preparando melhor para isso. Cada um de nós aqui deve pensar sobre isso. Como é que você se prepara para evangelizar as pessoas, os seus vizinhos, as pessoas do seu trabalho? Não basta apenas você ensinar-lhes, você precisa saber como ir. E Jesus aqui está organizando, Ele está colocando um sistema. Vamos colocar grupos de 50. Não vamos jogar pão, distribuir pão para as pessoas. Vamos saber quem são essas pessoas, com quem elas estão, quais são as necessidades dessas pessoas. Organização é necessária. E por último, verso 16. Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para os céus, os abençoou, partiu, deu aos discípulos para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, dos pedaços que sobraram foram recolhidos 12 cestos.
O que eu aprendo com isso, irmãos, é que quando nós vamos sair em missão para agir como igreja, nós temos que dar graças pelo que nós já temos, porque o que nós temos já é suficiente para ajudar as pessoas. Às vezes nós pensamos assim: nossa, mas a igreja precisa disso, daquilo, a igreja ainda não tem condições disso, daquilo, nós não conseguimos ajudar os pastores dessa forma, nós não conseguimos evangelizar dessa forma. Não. Nós estamos agindo igual os discípulos, querendo que nós tenhamos a estrutura necessária e pronta para ajudar as pessoas. Mas Jesus diz: não, sou eu que vou dar esse pão, vocês apenas distribuem. O que nós já temos hoje, irmãos e irmãs aqui presentes, já é suficiente para vivermos para a glória de Deus como igreja. Já é suficiente. E o primeiro passo para que nós tenhamos mais do que nós já temos é sermos gratos, não murmurarmos. Então, igreja de Deus que está aqui hoje, vamos aprender a ser gratos pelo que nós já temos. Esse é o primeiro passo para que Deus traga a multiplicação que nós precisamos. Nunca se esqueça disso. É isso que Jesus nos ensina no Pai Nosso. Devemos dar graças pelo pão que nós já temos, pelo perdão que nós já recebemos, e o nosso único pedido deve ser: venha o teu reino. Nós devemos orar essa manhã sobre isso. Senhor, traga o seu reino para dentro da minha casa, traga o seu reino para dentro da nossa igreja local, traga o seu reino para Indaiatuba. Eu quero convidar você a orar comigo nesse sentido. Amém? Curva a sua cabeça. Senhor, obrigado pela sua palavra, obrigado pelo seu poder e a sua glória. O seu poder é infinito, ó Deus. Nós não sabemos todas as maravilhas que o Senhor é capaz de operar. E muitas vezes, ó Deus, nós somos incrédulos, murmuradores, indecisos. Deus, tenha misericórdia de nós. Nós somos o seu povo, a sua igreja local aqui presente. Nos ensina através desse texto a como nós devemos ser como igreja, as responsabilidades que nós temos. O Senhor nos envia neste mundo como ovelhas em direção ao matadouro. Nós não devemos nos preocupar com a nossa sobrevivência. Nós devemos nos preocupar com as pessoas que carecem, as pessoas que precisam ouvir da sua palavra, do seu evangelho, começando por nossas casas. E a promessa desse texto é que o Senhor haverá de dar para nós tudo aquilo que é necessário para essa tarefa. Nós não devemos confiar na força do nosso braço. Os pastores da nossa igreja não devem confiar na sua oratória, na sua capacidade de preparar sermões, na quantidade de livros da sua biblioteca, não devem confiar na quantidade de tempo que tem para preparar o sermão. Nos ensina, Senhor. Ensina os homens e as mulheres aqui presentes a parar de pensar um pouco nas suas próprias vidas e a pensar nas vidas daqueles que carecem. Mesmo, ó Deus, cansados, nós somos chamados a servir, porque o nosso reino não está aqui. Senhor, nós pedimos que o seu reino venha. Nós pedimos que a sua glória seja conhecida nessa cidade, em nossa família, em nosso bairro, em nosso trabalho, mas principalmente dentro da nossa casa, Senhor. Nos ensina, ó Deus, a confiar no Senhor. Ensina os maridos da nossa igreja a confiar que eles são provedores do lar, porque o Senhor é que provê para eles primeiramente. Ensina, ó Deus, as mulheres da nossa igreja a confiar na provisão que vem do Senhor. Ensina os nossos filhos, as nossas crianças, ó Deus, a não confiar na sua capacidade de estudos, mas confiar no Senhor. Ó Deus, nos prepara para receber a sua palavra nas próximas semanas, onde nós vamos ver que os seus apóstolos estão colocados em prova, em teste, e que eles falharam muitas vezes. Nos ensina a olhar para a missão principal de Jesus, para a autoridade do reino de Deus.
Nós estamos aqui hoje fruto disso, Senhor. Te damos graças pelo que nós já temos recebido como igreja. É pouco comparado ao que muitas pessoas têm, muitas igrejas têm, mas é o suficiente para vivermos para o Senhor. Nos ensine a confiar nisso. Oramos em nome de Jesus.